Galo tem jogador cortado das semis da Copa do Brasil. Vasco precisa se posicionar. E John Textor continua monitorando o Ryan. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste sabadão, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, não perca tempo. Botão vermelho aqui abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos. Deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações deste sabadão. Primeiramente, falar sobre jogador do Atlético Mineiro cortado das semifinal da Copa do Brasil, das duas partidas decisivas das semis. Trata-se do Bernat. O meio-atacante sofreu uma ruptura no ligamento colateral medial do joelho. Informação do GE em relação aos jogos decisivos, portanto, Bernat cortado e não está ali à disposição do técnico Gabriel Milito no Atlético Mineiro. Tratando-se ainda desta partida válida pela semifinal, Galo quer mudar a data. Trouxemos essa informação ontem e eu quero dar ênfase a esse assunto para algo muito importante aqui junto com você, torcedor cruzmaltino. Primeiramente, a informação. Com a confirmação dos jogos da Libertadores contra o River Plate para os dias 22 e 29 de outubro, o Atlético Mineiro intensificou as conversas com a CBF para mudança nos calendários da Copa do Brasil e do Brasileirão. Bom, se tratando de calendário, o calendário do futebol brasileiro atrapalha todos, sem exceção. Então, o Vasco, presidente Pedrinho, precisa, mediante a isso, se posicionar contra, não aceitar, não ser favorável para a mudança do jogo da volta no dia 17. Já está marcada a data, já está definido pela CBF. Então o Vasco precisa, com muita seriedade, não aceitar, se posicionar. Como o Corinthians, por exemplo. O Flamengo queria a mudança da data do calendário em relação aos jogos, e o Corinthians foi lá, pé firme, e não aceitou. Problema resolvido. Repito, o problema do calendário afeta todos os clubes do futebol brasileiro. O Vasco, por exemplo, fez 4 jogos seguidos fora de casa em 2024. E a data do sorteio da Copa do Brasil já está definida antes da questão do sorteio da Libertadores da América. O que o Atlético Mineiro precisa fazer nesse momento, se for adiar, se for uma mudança, muda um jogo, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Adia ali o jogo do Campeonato Brasileiro. Mas a data da Copa do Brasil já está, portanto, definida. Galera, vamos aqui, após esse assunto em relação ao presidente Pedrinho, ao Vasco se posicionar contra a essa questão e manter a data definida para o jogo da Copa do Brasil em vai ser em São Januário, um jogo muito importante. Vamos falar aqui sobre mudança, aliás, sobre o John Textor continuar monitorando o Ryan. Exatamente isso, uma informação importante vindo dos amigos do canal na torcida vascaínos. E é o seguinte, John Textor não desistiu de contratar o Ryan do Vasco. O dono do Botafogo fez uma proposta para o atacante na última janela, mas foi recusado pelo próprio atleta. Apesar da recusa, Textor continua monitorando o jogador e deve fazer uma nova investida em 2025. Bom, acredito que o objetivo, o planejamento do John Textor, caso esta negociação futuramente venha a se concretizar, a proposta venha a ser aceita, tanto pelo Vasco, pelo Ryan, e ali firmada com o John Textor, é possível que o jogador seja utilizado, por exemplo, no Lyon da França, ou em um dos clubes
da Eagle Football, né, que é o conglomerado ali, que é do dono da SAF do Botafogo. Bom, quero saber a sua opinião, torcedor, em relação a essa questão. O Vasco pode futuramente, claro, lucrar bastante com a venda do Ryan, embora o jogador teve dois erros crucial, né, tanto na partida contra o Palmeiras, como também no jogo contra o Atlético Paranaense. Mas o jogador vai ali ter a sua maturação, amadurecer e, claro, sendo valorizado, o Vasco pode lucrar bem aí com esse ativo. Galera, vamos falar do jogo de domingo. Inclusive, estou gravando esse vídeo agora, são 6 horas da manhã. Nós estamos partindo para Belo Horizonte para realizar toda a cobertura da partida, trazendo muita informação. Logo mais, a chegada da delegação do Vasco diretamente do hotel. Você vai poder acompanhar o embarque aqui do Rio de Janeiro. Essa jornada do Vasco em Belo Horizonte, nesta importante, né, partida contra o Cruzeiro, valendo pela 28ª rodada do Brasileirão e o jogo decisivo da Copa do Brasil. Com isso, quero trazer aqui um tabu. O técnico Rafael Paiva tem essa missão. O Vasco não vence o Cruzeiro em Minas Gerais há quase 7 anos. A última vitória foi no dia 26 de novembro de 2017. Então aí um bom tempo, né? O Vasco precisa de um resultado positivo. Eu lembro que ano passado nós cobrimos essa partida lá no Mineirão. O Vasco empatou por 2-2. Teve ali um gol do Puma e o outro gol, se eu não me engano, do Gabriel Peck, ainda na gestão do técnico Ramon Dias. Galera, vamos falar aqui sobre João Vitor ou Léo. Nós trouxemos a provável escalação no último vídeo e eu vi que a galera chiou bastante em relação à determinação, à decisão do Paiva. O Vasco vai realizar o último treinamento hoje, pela manhã, no CT Moacir Barbosa, e o técnico vai definir. O Rafael Paiva vai definir. E eu vi muitos torcedores falando, olha, o titular tem que ser o João Vitor. Embora o Léo e o Maicon, no último jogo, podemos dizer assim, não comprometeu, mas a galera segue pedindo o João Vitor como titular e eu quero saber, deixa aqui nos comentários. Com isso, a provável escalação para o Vasco nessa partida contra o Cruzeiro é o Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, PH, Maicon e Léo na zaga, claro, tem a opção com o João Vitor, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura e Sforza no meio de campo, na volância, Payet ou Felipe Coutinho, a tendência que seja o Felipe Coutinho, Emerson Rodrigues, que treinou entre os titulares essa semana, no lugar do Ryan, David e Verratti. Portanto, essa provável escalação, inclusive, vinda dos amigos do GE, pelo nosso amigo Tébaro Schmidt, que trouxe esta informação. Galera, e mais um detalhe sobre o adversário Cruzeiro, lembrando mais uma vez, o técnico Fernando Diniz, ele não pode estar à beira do gramado. O Cruzeiro tentou ali um efeito suspensivo, o Diniz tem que cumprir a suspensão em relação à expulsão que ele teve no último jogo no Fla-Flu pelo Brasileirão, ainda ali pelo Fluminense. Então a tendência é que à frente do Cruzeiro esteja o auxiliar técnico Eduardo Barros. Outro jogador que segue também sendo dúvida para essa partida é o goleiro Cássio. Cássio é dúvida na partida contra o Vasco. O goleiro revelou que está se sentindo um incômodo na coxa desde a última semana. Inclusive, Cássio será reavaliado para saber se tem condições de jogar no próximo domingo. Então, o Cruzeiro também desfalcado, tanto do Diniz, que assumiu essa semana. O Cruzeiro se classificou na Sul-Americana por 3-1 no agregado, né? Contra o Libertad, esse jogo agora foi empate. Tem uma correção da informação que nós trouxemos essa semana. Na estreia do Fernando Diniz, o Cruzeiro empatou por 1-1, mas no agregado 3-1 se classificou para a Sul-Americana. Galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias e informações deste sabadão. Peço na humildade, na moral, compartilhe esse vídeo com um amigo vascaíno. Fala que o BTB Esportes está nessa jornada, trouxe informações sobre o Ryan, informação sobre a provável escalação, jogador de fora, né, dessa partida contra o Vasco nas semifinais, e também trouxemos a informação em relação ao Vasco se posicionar
O Vasco precisa se posicionar em relação também à questão muitas das vezes, da CBF, com demoras, em relação à arbitragem, muita coisa que acaba passando batido. O Vasco precisa ter um pulso firme ali diante nas situações. Muito obrigado, compartilhe e deixe o seu like, é o BTB Esportes em todos os lugares, valeu, até o próximo vídeo. Um abraço, galera.